Nosso querido Pai de misericórdia, estamos aqui, Senhor, como teus filhos, como teus servos. Primeiramente, te agradecendo pela essa oportunidade que vale muito mais do que o ouro puro de ouvir. Oportunidade de estar na tua santa e bendita presença. Pai querido, se o Senhor nos trouxe até esse momento, até esse local, é porque existe um propósito com toda certeza. O Senhor tem uma mensagem para cada um de nós. E nós estamos aqui para ouvir a tua sagrada mensagem. Mas nós te rogamos, Senhor, que o Senhor nos unja com o teu Espírito Santo, para que possamos compreendermos a sua mensagem, aceitá-la e colocarmos em prática na nossa vida diária. Porque nós queremos, Pai amado, queremos ir para o céu, queremos estarmos preparados quando Jesus Cristo vier para nos levar para a nossa pátria celestial. Suplicamos e te agradecemos, em nome e pelos méritos de nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta aqui. Então, de uma maneira muito especial para nossos irmãos que estão nos visitando lá do evangelismo. Isso tudo que eu falei naquela introdução, é para você, meu irmão. É individual, é assim que Deus trabalha. A salvação é individual. Minha querida irmã, meu irmão que está, depois do evangelismo, vai continuar, vai ter batismo hoje, né? Hoje à tarde, né? Então você está aqui, e sabe, pela primeira vez, ou a segunda, não sei, mas Deus está de olho em você, meu irmão e minha irmã. Pode acreditar. Deus tem planos que você sequer pode imaginar, planos maravilhosos para a sua vida, para a sua família. Deus tem verdadeiramente um plano maior que Ele quer te ver lá no céu muito em breve. Amém. Cada um de nós. Mas a pergunta que é feita aqui, gostei de alguma pergunta aqui, o título da mensagem que Deus mandou que fosse feito ontem, essa mensagem, tem um título, sua mensagem tem um título, e a mensagem é a seguinte, é rumo à nossa amada pátria celestial. Amém? Amém. Rumo à nossa amada pátria celestial. É isso. Você está percebendo como é que está o nosso mundo? Tudo isso que está ocorrendo no nosso mundo, com toda certeza, são os sinais inequívocos da volta de Jesus. Jesus está voltando, meu irmão e minha irmã. E a primeira coisa que Ele quer que você, que nós entendamos aqui, é que passou o tempo de nós ficarmos perdendo o nosso tempo. Chegou a hora de nós verdadeiramente aproveitarmos com sabedoria celestial a cada minuto de vida que Deus está concedendo a cada um de nós. Mais do que nunca está na hora de nós verdadeiramente investirmos na nossa coroa da vida eterna. Deus sabe mais do que ninguém de que o inimigo, ele está trabalhando, porque ele sabe o tempo que ele está vivendo. Ele sabe que muito, mas muito pouco tempo lhe resta para ele fazer essas maldades que ele está fazendo. Ele sabe o que vai acontecer com ele. E ele tem feito de tudo para desviar a atenção, começando do povo de Deus dessas coisas. E muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas seculares que isso está nos atrapalhando de nos prepararmos de verdade para ir para o céu. Queridos, então, além disso, mas antes disso, dessa nossa viagem, nós vamos falar muito sobre esse assunto aqui, nossa grande viagem rumo à pátria celestial. Mas, porém, antes disso, neste momento, eu faço a pergunta para você, meu irmão e minha irmã. E a grande pergunta que eu faço: por que é que você está aqui hoje neste local? Por que é que você está aqui? Você não está forçado, você não foi forçado a estar aqui, tenho certeza. Você veio de uma livre e espontânea vontade. E a grande pergunta que eu vos faço:
por que você está aqui hoje, meu irmão e minha irmã? Por quê? Eu devo responder pela palavra de Deus. Querido, você está aqui e eu estou aqui, nós estamos aqui exatamente porque um dia alguém chegou comigo e pregou a palavra de Deus como vocês também. Servos de Deus cumpriram a sagrada missão que Jesus designou lá em São Mateus 28, que devemos ir e pregar a palavra de Deus, pregar a mensagem a todas as pessoas. Então, meu irmão que está nos visitando aqui, que vai se batizar hoje, se existe alguém ainda com dúvida, que possa ser dissipada essa dúvida para sempre, porque você está aqui tratando da coisa mais importante de toda a sua existência. Você está aqui para tratar do seu futuro, da sua eternidade, que Deus oferece para você, para cada um de nós. Amém. É isso que nós estamos fazendo aqui, irmão. Então nós estamos aqui porque alguém pregou para nós a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosíssima, infinita em poder, e ela começou a agir dentro de cada um de nós, e um milagre começou a acontecer. Portanto, você está aqui porque um milagre já está acontecendo na sua vida. Amém? Amém? Não é porque nós somos bonzinhos, não. Não é porque nós somos perfeitos, porque não existe ninguém perfeito. Estamos aqui pelo milagre de Deus, irmão. O milagre de Deus, o Espírito Santo está trabalhando na minha e na sua vida constantemente. Porque a nossa tendência humana, a nossa tendência carnal, sempre é fugir cada vez mais e mais e mais de Deus. Essa é a nossa tendência carnal. Mas o milagre está acontecendo e aqui está a prova. Seja grato a Deus por essas coisas. Sim, meus amados, se você e eu, se nós não estivermos fiéis ao nosso Deus, sempre ouvindo e obedecendo os seus sagrados ensinos, a salvação consiste, logicamente, Jesus oferece na nossa fidelidade a Ele. E essa fidelidade, ela é sintetizada de duas maneiras, de duas partes. Precisamos ouvir a palavra de Deus, mas só ouvir a palavra de Deus não se complementa a fidelidade. Temos que ouvir a palavra de Deus e obedecer e guardar. Aí se complementa essa fidelidade que nós precisamos exercer durante a nossa existência. Queridos, Jesus falou em São Lucas 11:28. Antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e nós estamos ouvindo, amém, querido? Mas só isso não complementa a bem-aventurança, porque Jesus prosseguiu explicando mais o que tem que fazer. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e pratica, coloca em prática. E mais uma vez, eu me recordo que eu falei no início da mensagem. Eu não sei como está a tua vida, você não sabe como é que estará a minha. Eu não sei como é que estará a sua preparação, você não sabe como é que estará a minha, mas você sabe que Deus sabe muito mais do que você. Se nós estamos realmente recebendo, sendo esse bem-aventurado de ouvir a palavra de Deus, mas acima de tudo, obedecermos, colocarmos em prática na nossa vida diária, e aí que o inimigo trabalha incansavelmente, para que o cristão, por mais que ele ouça a palavra de Deus, mas depois ele vai tentar a pessoa na sua vida cotidiana, para que aquela pessoa, aquele cristão, não tenha outro passo, que é guardar, obedecer, colocar em prática. E existem muitos cristãos, são poucos, são muitos cristãos que ouvem a palavra de Deus, mas não estão dando o segundo passo. E isso fica do jeito que o diabo quer, é do jeito que o diabo gosta. Porque ele sabe de que aqueles que não derem esses dois passos jamais poderão receber a sua
Jamais. Meu amado e minha amada, então nós precisamos de todo o coração entendermos essas coisas. A coroa da vida eterna é uma realidade. E Jesus ele é bem claro que a coroa da vida eterna é somente para aqueles que forem fiéis até a morte. Precisamos entender e precisamos exercitar a nossa fidelidade. Essas coisas não se adquirem com abrir e piscar de olho, ou com estalar de dedo, ou emprestado de um irmão, ou comprado. Não. Essas coisas se adquirem através da prática, que precisa ser exercitada no nosso dia a dia, a nossa fé, a nossa fidelidade, essas virtudes que são tão importantes para a nossa salvação. Amém. Portanto, meu irmão e minha irmã, a coroa da vida eterna é uma das inúmeras promessas de Deus para os seus filhos, para todos os salvos. A partir de agora, mais do que nunca, tanto eu como você, nós precisamos aproveitar com sabedoria todos os momentos que nós estamos tendo para estarmos preparados em todos os momentos de nossa vida para recebermos o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Não deixe, meu irmão e minha irmã, que nada desse mundo tire a sua atenção. O inimigo tem trabalhado para isso aí, e ele tem conseguido, mas nós estamos aqui porque Deus está falando para você e para mim de que verdadeiramente existe algo infinitamente melhor do que tudo que nós possamos imaginar, de que tudo que esse mundo possa oferecer. Queridos, nós quando nós formos para o céu, para vocês terem uma ideia, nós não vamos levar absolutamente nada desse mundo, mas quem sabe o meu carro, a minha casa, as minhas roupas, meus sapatos, minhas joias, o meu emprego, o meu diploma, isso ou aquilo, que muitas das vezes nós estamos botando essas coisas em primeiro lugar na nossa vida, mas nós não vamos levar nada disso, a não ser duas coisas. De tudo que nós vamos levar para o céu, na nossa mala, na nossa bagagem, nós iremos levar apenas duas coisas. De tudo que existe no mundo, de tudo que você tem adquiriu, de posse, de tudo que você adquiriu, você só vai poder levar duas coisas na sua mala, na sua bagagem. Estou falando mal espiritualmente, na sua bagagem. E Deus quer que você entenda isso. Nós precisamos entender. Mas e com o Roberto, e o meu carro, e o meu emprego, e isso, e aquilo? Não, é só duas coisas, irmãos. Não é que eu acho, é Deus que está dizendo. Quais são essas duas coisas, meu irmão e minha irmã? Primeira coisa é o quê? O nosso caráter. O nosso caráter. O seu caráter você vai levar por toda a eternidade. O caráter de um cristão. E a outra coisa é o quê? Qual é a outra coisa? Eles pediram profecia aí. Qual é a outra coisa? As obras. É exatamente os nossos queridos irmãos que foram ganhos mediante o trabalho missionário que nós fizemos aqui. Amém? Esse irmão está conosco por toda a eternidade. Somente isso, meu irmão. Não se iluda com essas outras coisas. Tudo isso é passageiro. Nós não precisaremos de nada, absolutamente nada disso, porque lá no céu Deus tem coisas infinitamente superiores e melhores para cada um de nós. É isso e muito mais que Deus tem preparado para você, meu irmão e minha irmã. Não se iluda com essas coisas passageiras, com essas coisas seculares que estão roubando o seu tempo, que estão tirando a sua espiritualidade, que está fazendo você ficar patinando, não sobe um degrau sequer da escada da santificação.
Meus amados irmãos, lá em Amós, capítulo 4, versículo 12, já tem aqui uma mensagem aqui, depois eu vou ler o texto aqui também na Bíblia, o texto aqui, vou abrir a palavra de Deus, mas em Amós 4, 12, para fundamentar isso que eu estou falando, Deus faz um apelo para mim e para você, para que possamos despertar mais do que nunca. Em Amós 4,12, o apelo é esse: prepara-te, ó Israel. Para quê? Para te encontrares com quem? Com teu Deus. Amém? Amém. Prepara-te, ó Israel. Para quê? Para você se encontrar com Deus muito em breve. Amós. Agora leve isso aqui individual, porque a salvação é individual. Prepara-te, meu irmão Olavo. Deus fala: prepara-te, meu servo Olavo, para te encontrar comigo muito em breve. Meu irmão, Jesus Cristo, Ele está voltando e não tardará. Ele está voltando e não tardará. Está muito mais próximo. E olha que eu sou uma pessoa que eu acompanho assiduamente as notícias do mundo, porque eu prego profecia, prego escatologia muito, então a gente tem que estar bem informado, né, de acordo com a Bíblia, para pregar, para ficar pregando fake news. É mentira, né? Mas verdade. Então, meus amados, verdadeiramente, para vocês terem uma ideia, como falei na notícia, foi semana passada, acho que foi na passada, na outra semana, atrasada. Vocês viram o que aconteceu? É a notícia do mundo que estourou. Tudo que está acontecendo, tudo está pegando fogo. Tudo está piorando. Tudo está piorando de uma maneira impressionante, assustadoramente, irmãos. E todo mundo está percebendo isso. Todo mundo está percebendo, mesmo não sendo cristão, coisa nenhuma, mas estão percebendo que alguma coisa está indo extremamente de mal a pior no nosso planeta. E quando foi semana atrasada, saiu a notícia no jornal do mundo todo. Os cientistas, os líderes do mundo estarrecidos, desesperados, eles estão. Sabe o que foi que aconteceu? Falou que pela primeira vez bateu que o recorde mundial em toda a história da humanidade, né? Bateu o recorde mundial da temperatura média no mundo. Vocês viram que deu na notícia do mundo todo, irmão? Os cientistas, o recorde mundial da temperatura média, comprovado cientificamente, nunca aconteceu. Isso foi num dia. E para surpresa, quando foi no outro dia, a outra manchete paiou ainda, que no outro dia, exatamente no outro dia, bateu o recorde mundial, meu irmão. Irmão, está aí, os homens estão alarmados. Não existe nenhuma perspectiva boa, humanamente falando. Pelo contrário, as perspectivas humanas são apenas de quê? De tragédias e mais tragédias. E nós estamos vendo essas coisas acontecerem. Então Deus quer que essas coisas não caiam no comum para você. Não torne essas coisas comum, uma coisa natural. Porque o inimigo tem trabalhado de uma tal maneira, e para muitos cristãos os sinais estão acontecendo de uma maneira impressionante, concomitantemente estão acontecendo ao nosso redor, e já está se tornando natural, uma coisa normal para muitos cristãos. Mas Jesus falou: meus filhos, quando vocês veem essas coisas acontecerem, quando vocês veem esses sinais ocorrerem, o que ele disse? Erguei a vossa cabeça para o céu e exultai, porque já está muito próximo a minha vida, já está nas portas. Amém? Como eu falei aqui, repito, mas meu irmão e minha irmã, mas eu não sei como está a sua preparação, mas você sabe e Deus sabe. E é por isso, repito, sempre vou repetir, é por isso que Deus trouxe você aqui nesta santa manhã, e eu também com esta mensagem. Amém? Isso é porque Ele nos ama. Porque se fosse pelo inimigo, você estaria muito, mas muito longe daqui.
está aqui, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, irmão. Ele nos ama de uma maneira que nós nunca iremos compreender o carinho, o amor que Ele tem para comigo e para com você. Bote isso na sua mente, coloque essas palavras no seu coração. Você, meu querido irmão do YouTube, que vai ouvir, que está ouvindo essa mensagem, isso aqui é para você também. A salvação individual. Deus tem um plano que você sequer pode imaginar. Plano eterno de felicidade. Sim, meus irmãos e minhas irmãs. A ressurreição de Jesus Cristo, quando Ele vier, vai acontecer, então Ele vai vir, os sinais estão acontecendo. E quando Ele vier, Jesus Cristo irá vir, meu irmão e minha irmã que está nos visitando, como eu falei, que vai se batizar. Se tinha alguém aqui que ainda estava em dúvida, que após esta mensagem, que você procure a liderança dessa igreja e imediatamente diga: meu irmão, eu quero preencher a minha ficha também, porque eu quero me batizar, porque Deus falou a minha mente, ao meu coração, e eu estou decidido, eu quero ir para o céu. Procure a liderança da igreja, se existe alguém que porventura esteja ainda com dúvida de tomar a sua mais importante, mais sábia decisão, procure imediatamente. Se tem algum irmão que está nos visitando, que de repente sabe, está afastado como um filho pródigo, eu não sei, mas tudo pode acontecer. Procure a liderança dessa igreja, meu irmão e minha irmã. Não deixe para depois. Salvação é a única coisa que nunca, jamais nós deveríamos cair na tentação de deixar para depois, porque você não sabe se você vai ter o dia do amanhã. O que existe para mim, o que existe para você é o agora, é o presente, e é por isso que Deus fala: meu filho, se hoje você está ouvindo a minha voz, o que Ele fala? Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, meu irmão e minha irmã. Se Deus está falando à sua mente, ao seu coração, você está sentindo que essa mensagem é para você, porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Se você está sentindo, não deixe para se decidir amanhã. Por quê? Porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã, e eu também. Nós não sabemos o dia do amanhã, e a oportunidade que nós temos para nos colocarmos em dias com Deus enquanto nós estamos vivos. Eclesiastes é claro. O que é que fala lá em Eclesiastes? Portanto, todas as oportunidades que nós temos para nos preparar para a nossa salvação, o que é que fala? Prepara-te, porque com todas as tuas forças, com todas as tuas forças. Ele fala: porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há entendimento, não há pensamento, não há arrependimento. A oportunidade que eu tenho e que você tem enquanto nós estamos vivos, meus irmãos. Nós não podemos brincar com isso. Queridos, caminhando aqui para o final, então Jesus veio e vai nos levar para o céu. Vai ter a grande ressurreição que Ele vai operar. Aqueles cristãos que morreram sendo fiel até a morte, mas foram fiéis, estão dormindo, estão no pó da terra ainda. Então Jesus Cristo irá ressuscitar, corpo perfeito. E os que estiverem vivos também nesse dia, vai ter muitos que estão vivos, não irão nem passar pela morte. Iremos ser também transformados num abrir e piscar de olhos. Amém? Amém? E nós vamos então nos reunirmos. Aquele grupo incontável de pessoas. E agora vamos chegar no melhor do sermão aqui. Todos os salvos de todos os tempos estão vivos. Nós vamos subir nas nuvens e nos encontrar com o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele com todos os seus anjos celestiais. Irmãos, e agora, olha só, eu me emociono quando eu começo a falar sobre isso aqui, porque eu acredito de todo o meu coração. É Deus que está prometendo, meu irmão. Eu me emociono porque eu acredito. Se eu não acreditasse, eu não estaria nem aqui nesse púlpito jamais, irmão. Então observe, só está tão perto de tudo isso acontecer. O nosso sofrimento, nossas angústias, nossas dores, nossos problemas, irmão, as nossas enfermidades, tudo isso está tão próximo de acabar.
isso que Deus quer que você entenda. Por enquanto nós estivermos aqui, existem as provações, sim, e as provações é um mérito, parece estranho para nós, mas é um mérito todo especial que Deus sempre usou para esmerar o nosso caráter. É através da provação. É através da provação que eu vou aprender a ter mais fé, ter mais amor, ter mais paciência, a ser perseverante, a compreender o sofrimento do meu próximo. É quando eu passo na pele, é quando eu sofro na pele, estarei mais capacitado de saber o que o mundo está sentindo. Foi por isso que Jesus Cristo se fez homem, pegou a parte humana e ele sentiu tudo que nós sentimos infinitamente, muito mais. Sentiu fome, tristeza, alegria, dor, foi tudo aquilo que ele sentiu na pele. Então, portanto, outra coisa que Deus quer que você entenda, devemos entender, que quando você estiver passando por um momento difícil na sua vida, que você vai passar, nós iremos passar, e muito mais intensamente, porque as coisas estão se afunilando, e coisas tenebrosas estão vindo de perseguição para cima do povo de Deus. Está tudo escrito, mas não é para nós termos medo, não é para nós temermos não, porque se você estiver do lado certo, com Cristo na direção da sua vida, você será um bem-aventurado, você estará protegido. Então, quando você estiver passando por um momento difícil na sua vida, você para um pouco, quiser desistir da igreja, passando por uma aprovação, já voltou a vontade de orar, de vir para a igreja, estudar a palavra de Deus, de fazer o trabalho missionário, você que estiver sentindo esses sentimentos, para um pouco, meu irmão e minha irmã, para um pouco, e olhe no seu retrovisor do tempo, há 2000 anos atrás, o que Jesus Cristo passou por mim e por você. E acima de tudo, aí você vai se conscientizar ainda mais de que verdadeiramente nosso Salvador Jesus Cristo está lá no céu, com toda certeza. Ele mais do que ninguém é todo capacitado para nos compreender perfeitamente e nos entender todos os problemas que nós enfrentamos aqui nessa terra, porque ele esteve aqui nessa terra e sentiu na pele, passou na pele todos os problemas, muito mais. Então ele pode confiar nele, porque ele te entende, ele te compreende, sabe as tuas fraquezas e assim por diante. Amém? Amém? Tenha confiança, irmão. Queridos, então agora nós vamos sim, nós vamos para o céu. E eu já falei aqui, mas só lembrando, como é que nós vamos para o céu, meu irmão e minha irmã? Agora sim, agora que é emocionante o meu estudo. Eu queria que vocês viajassem comigo, como se vocês estivessem realmente já participando. Queridos, olha, Jesus, quando ele ressuscitar os seus servos, nós iremos se unir com ele. Ele revelou já para a sua serva, no livro Grande Conflito, tá? Como é que vai ser exatamente essa nossa ida? Nós iremos, todos os salvos, aqueles que foram fiéis até a morte, nós iremos embarcar o quê? Numa gigantesca carruagem de nuvem. Vocês sabiam disso? Nós iremos todos embarcar em uma gigantesca carruagem de nuvens. E essa carruagem, ela tem gigantescas asas, grandes rodas também. E todos os salvos estarão dentro daquela carruagem que some de vista. Os que estavam mortos foram ressuscitados, os vivos foram transformados, todos os salvos. É uma alegria indescritível. E aí aquela carruagem de novo, com todos os salvos e todos os santos de Deus, vai naquela caravana e rumo ao céu, rumo à nossa pátria. E queridos, nós vamos estar passeando, fazendo uma viagem pelo universo de 7 dias. Meia hora em profecia equivale a 7 dias nossos. Isso é de propósito. Iremos passeando pelo universo, passando pelos outros mundos que não caíram em pecado, e todo o universo está numa festa só, vindo, presenciando aquela caravana que está indo da terra, indo para o céu, a caravana do gemido do Senhor, dos salvos. Uma alegria imensa. E aquelas asas, elas irão, todas as vezes quando elas baterem, elas são rodas vivas e asas vivas, e elas vão, quando elas baterem, todas em perfeita sintonia, e as asas vão clamar assim: santo. E as rodas irão rodar
voltar e as rodas vão dizer assim: Santo. Aí todos os anjos irão clamar: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós iremos bradar: Aleluia, Senhor, assim seja, amém. Meus irmãos, nós iremos cantando, passeando pelo universo, todos em salvos. A alegria não tem como descrever a alegria. Todos nós, sem exceção, nós iremos achar que tudo aquilo está sendo um sonho para nós, de tão belo, de tão maravilhoso, às vezes em todos os aspectos. É um sonho durante muito tempo da eternidade. Amém. E meu amado e minha amada, quando nós chegarmos lá no céu, a primeira coisa que vai acontecer, antes de entrarmos na Santa Jerusalém, que é a cidade toda de ouro puro e pedras preciosas, irá ser feito um grande, gigantesco quadrado do lado de fora da cidade. E nesse quadrado vai acontecer uma coisa que estará em Apocalipse nos fala. Sabe o que é que vai ocorrer? Grande quadrado. Você sabe o que vai acontecer? O que é? Sabe o que quer dizer? A nossa coroação, literalmente falando. Esse grande, todos os salvos, uma festa indescritível. E Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele irá então fazer a coroação individual de cada um de nós, é individual. E Ele quer que você esteja lá, porque se você não estiver lá, você se perdeu, e eu também. E Jesus Cristo vai olhar nos seus olhos, sorrindo de alegria. Irmão poeta, Márcio poeta, né? Ele, com a graça de Deus, irmão Márcio, você com a sua esposa, quando Jesus Cristo lá na hora, Jesus Cristo vai olhar nos seus olhos, irmão, nos seus olhos, e você vai olhar nos olhos de Jesus, e Ele vai dizer para você, com a coroa sua, na sua mão, na mão dele, Ele vai dizer para você, Márcio: bem está, meu servo bom e fiel. Sobre o pouco tu foste fiel lá no Tucuruí, onde tu foste, tu pregasse, tu trabalhasse, tu ganhasse almas para mim, sobre o pouco foste fiel, agora sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E vai colocar a coroa da vida eterna na sua cabeça, Márcio. Você vai ser coroado por Jesus Cristo. É você, meu irmão e minha irmã. Isso é cada um de nós, irmão. Amém. É para isso que nós estamos aqui, para entendermos essas coisas. Não vamos nos jogarmos aos pés de Jesus sem palavras. Amém. Não teremos palavras para expressar a nossa alegria, o nosso agradecimento. E depois que houver essa coroação, meu amado e minha amada, então, aí sim, todo mundo coroado. Aí é que nós vamos fazer a outra coisa. Sabe o que é? Nós iremos entrar dentro da cidade santa. Dentro da cidade santa só vai entrar coroado, não vai entrar ninguém que não tenha coroa. Isso vai ser por toda a eternidade. Depois na nova terra, quando tiver, eu não vou falar sobre isso, mas depois quando tiver a nova terra, vai ter na nossa mansão, vamos ter mansão na nova terra, né? E vai ter uma prateleira de prata, logo na entrada, na nossa sala de entrada, da nossa mansão, vai ter uma prateleira ali para colocar, sabe o quê? A coroa. Somente uma coisa, a nossa coroa. Naquela prateleira vai ser colocada outra coisa, é a nossa coroa. Se uma casa tiver 3 pessoas, é 3 coroas aqui. Amém. E na nova terra, você vai desfrutar, enfim, mas todas as vezes que nós formos para dentro da Santa Jerusalém, falando já do milênio, tá? Quando nós formos para dentro da Santa Jerusalém, nós vamos na nossa casa, colocamos a nossa coroa e vamos coroados para dentro da cidade. Amém? Ninguém vai entrar sem coroa dentro da cidade, porque é onde está o trono de Jesus Cristo, literalmente falando. Meu irmão, então, finalizando aqui, caminhando mesmo, então o que ocorre? Quando Jesus, então, tiver todo mundo coroado, vai chegar, aí que vai outra coisa mais gostosa também. Aí nós vamos ter o privilégio de entrar, pisar com nossos próprios pés dentro das ruas de ouro e pedras preciosas daquela cidade construída por Deus. Amém. A Santa Jerusalém, toda de ouro puro e pedras preciosas. É isso mesmo que você está ouvindo, irmão. Está tudo narrado na palavra de Deus. Apocalipse 20, 21, 22. Mas antes de nós entrarmos ali, todo mundo coroado, a Jesus Cristo, Ele vai apontar para aquela cidade, Ele vai apontar com a
sua mão e vai dizer para todos nós, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e por possuir o reino que nos está preparado, por herança, o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Amém. Querido, que nós vamos bradar de alegria, os anjos irão bradar de alegria, e nós iremos então entrar, ele vai abrir aquele gigantescos portões, e nós iremos entrar para dentro da cidade santa. Amém. E sabe o que vai ocorrer lá? Vai ocorrer outra coisa que está lá em Apocalipse 19. Aí é que vai ocorrer o quê? Tudo, não vou botar uma classificação do melhor, porque tudo é bom. Mas vai ocorrer o que está lá em Apocalipse 19. Sabe o que é? Nós iremos então finalmente participar da grande, da gigantesca ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Isso é real, é literal, vai ser dentro da cidade, todo mundo coroado. Nós iremos entrar e vamos nos assentar numa mesa que some. Tudo é gigantesco, mas a nossa vista, como nós não temos nenhum defeito físico, a nossa vista, ela vai alcançar todos ao mesmo tempo. Então, o milagre vai acontecer. E Jesus Cristo é uma festa, nós iremos nos deliciar, chamada grande ceia das bodas do Cordeiro. Boda significa casamento. Ali vai ser celebrado nós, a noiva, juntamente com o noivo que é Jesus Cristo, que pagou um preço com o seu sangue imaculado naquela cruz. Foi o preço que ele pagou. Nós iremos então participar dessa ceia, literalmente, do nosso Salvador Jesus Cristo. A celebração é o casamento por toda a eternidade. Amém. Por enquanto, ninguém está casado com Jesus Cristo. Por enquanto, eu e você, nós somos a noiva, apenas a noiva. Vai depender da noiva ser fiel até a morte, se for preciso. Aí que vai ser casado, vai estar por toda a eternidade com Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, você sabe o quanto Deus te ama? Você tem noção da dimensão do amor de Deus por você? A gente acha que tem, né? Começa a ler e acha que tem dimensão. Eu sei o quanto Deus me ama, mas estamos enganados. Estamos enganados, muito enganados. Existia um casal, para finalizar com essa ilustração, existia um casal de missionários há muitos anos, eles eram missionários de Deus. E na guerra dos boxes, lá na China, pelo ano de 1900, terrível guerra que teve lá, então, eles mesmo assim fazendo o seu trabalho missionário, falando de Deus para aquelas pessoas. E um certo dia aconteceu algo inesperado ali, uma tragédia. Existiam aqueles soldados ali, pessoas sem Deus na sua vida, sem coração, e eles pegaram aquele casal de missionários. E aquele casal de missionários tinha apenas um filhinho de 5 anos, que acompanhava eles, aquela criancinha, e pegaram aqueles 3. E um daqueles soldados ali, inspirado pelo maligno, ele então dizia: não, a gente quer nos divertir. Eles achavam que aquelas pessoas ali do casal missionário era espião disfarçado, era inimigo. Então eles queriam se divertir. Então alguém de repente se deparou num local em que existiam 3 árvores, tipo um triângulo. E aqueles soldados, eu tive uma ideia: vamos nos divertirmos com esses espiões. Aí pegaram numa árvore, amarraram o pai, na outra árvore amarraram a mãe, e na outra árvore amarraram aquela criancinha. Aí aquele soldado, ele pegou um chicote, e então ele se dirigiu, começou a se dirigir em direção àquelas pessoas. Mas para a surpresa daquelas pessoas ali, para quem se dirigiu? Em direção àquela criancinha de 5 anos. E com aquele chicote, ele deu a primeira chicotada naquela criança. E o pai ali amarrado, e o pai vendo aquilo acontecer, a mãe vendo o que estava acontecendo, e aquela criança pegou a sua primeira chicotada e ela tremeu logicamente. E depois outra chicotada, e aquela criancinha, então, ela olhava para o seu pai tremendo de dor, e ela bradava, ela clamava, e ela dizia: papai, meu papaizinho.
Me salva, papai. Me salva, papai. E o pai ali, sem nada poder fazer. E outra chicotada. E aquela criança cada vez mais tremendo o seu corpinho. As suas vozes já estavam se acabando, estava aguentando a dor, dilacerava o corpo daquela criança. E ele dizia: papai, ô meu papaizinho, me salva, papai, me ajude, meu papai. Jane, minha esposa, me falou assim: Roberto, eu tenho percebido que esses últimos tempos você tem se emocionado muito. E realmente eu tenho notado isso aqui. Mas agradeço a Deus por isso. E resumindo, aquela crianceira atendeu a sua cabeça, não suportou. Ela morreu. Meu irmão e minha irmã, nós que pensamos que nós entendemos o amor de Deus, pela providência divina, depois de anos, que as pessoas não foram culpadas da sua vida, pela providência de Deus, não morreram. E depois aquele casal já era muito experiente, missionários. Eles pregavam e diziam assim: olha, contava essa experiência. Eles diziam assim: eu só fui compreender, eu só fui ter uma noção mais acurada do amor de Deus por mim, quando eu passei por essa experiência. Eu tive que perder o meu filhinho para entender mais sobre o quanto Deus me amou, quanto Deus me amou, o preço que foi pago. Meu irmão e minha irmã, lembre-se, quando Jesus Cristo estava naquela cruz ali, massacrado, sendo massacrado, eu sempre digo onde eu prego, Jesus Cristo, ele foi verdadeiramente linchado. O que fizeram com Jesus Cristo foi um verdadeiro linchamento. Essa é a palavra que eu uso. Foi um linchamento que fizeram com o Salvador da humanidade. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam e trataram daquela maneira. Enquanto Jesus estava ali naquele momento, ele bradou ali naquela cruz e disse: meu Pai, por que me desamparaste, meu Pai? Meu Pai, por que o Senhor me abandonou? Meus irmãos, fala pela inspirada que naquele momento, lembra que houve trevas ali naquele local, trevas, e fala que naquele momento, sabe onde era que estava Deus, o Pai? Deus estava juntinho de seu filho ali naquela cruz, mas ele se ocultou nas trevas. Deus se ocultou nas trevas, porque se ele se apresentasse ali, todos eram fulminados na hora. Então ele, por amor a mim e a você, naquele momento, Deus estava pertinho do seu filho, se ocultou naquelas trevas ali e teve que virar o seu rosto para não presenciar a morte do seu imaculado filho Jesus Cristo. Os anjos quiseram intervir, os anjos não aguentaram, pediram permissão, mas Deus não permitiu, porque Jesus tinha uma missão e só ele quem poderia cumprir com essa missão, que era de salvar a mim e a você. Amém. E ele cumpriu, meu irmão e minha irmã. Amém. Ele cumpriu, pagou o preço que nós nunca vamos compreender. Então Jesus esteve ali junto do seu filho, ele presenciou tudo aquilo, mas por amor a mim e a você, Jesus cumpriu. E agora, meu irmão, a salvação está garantida para nós. Amém. E eu faço aqui um apelo: quantos de vocês, meu irmão e minha irmã, você entendeu a mensagem e quer dizer para Jesus: meu Jesus, eu compreendi essa mensagem, Senhor, e eu quero, de todo o meu coração, eu quero sair daqui uma outra pessoa para melhor. Eu quero que o Senhor me use a partir de hoje, Pai amado, me use na tua obra, para que eu possa também apressar a volta de Jesus Cristo. Eu quero ir para o céu, meu Jesus. Eu quero receber a minha coroa da vida eterna. Está tão próximo de Jesus voltar. Me prepare, meu Senhor. Eu quero a minha eterna salvação. Vocês querem dizer isso para Jesus? Quantos querem levantar o seu braço, irmão? Pode levantar, irmão. Note que está sendo notado pelos anjos de Deus. Eu fico feliz porque todos levantaram. Teremos uma mensagem musical, irmão? Vamos ter uma mensagem musical então. Pode
for cantando, se ela estiver cantando, nós vamos ficando em pé.